Abram suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 37, vamos ler dos versos 1 ao 4. Gênesis, capítulo 37, dos versos 1 ao 4. Gênesis, capítulo 37, dos versos 1 ao 4. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica atalá de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio e oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para exaltar a Tua majestade. Que a Tua palavra, Pai, nessa noite fale, ministre, console, confronte os nossos corações. Fique à vontade, nós te amamos. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Curioso desse capítulo, irmãos, em especial o verso 2, é a declaração, e essa é a história de Jacó. É uma informação aqui um tanto quanto talvez eu me atrevo a dizer um pouco equivocada, porque o personagem principal desse capítulo de Gênesis não será Jacó, será José, que é mencionado 2 vezes mais do que seu pai nos 14 capítulos a seguir. E quando a gente pensa em José, qual é o primeiro pensamento que nos vem à mente? Lá vem o sonhador. José era um sonhador para os irmãos dele. Mas calma que eu não quero antecipar nada, não quero dar spoiler, vamos por parte. Entendam, irmãos, Jacó ele não está sendo ignorado, tá? Mas o centro do palco vai ser ocupado por José. E eu confesso que eu estou com meu coração eu estava muito na expectativa de falar sobre José. A história de José pode ser lida pelo menos de 3 formas diferentes. Se a lermos como uma literatura, vamos descobrir uma história fascinante de um pai extremamente amoroso, de um filho mimado, alguns irmãos enciumados, uma esposa dissimulada e uma escassez de alimentos de abrangência internacional. E não é de se admirar que ao longo dos anos os artistas mais criativos se voltaram para essa história em busca de inspiração. Por exemplo, em 1742, Henry Fielding usou José da Bíblia como modelo para criar o seu personagem Joseph Andrews. E no ano seguinte, Rondeau compôs o oratório José. No período de mais ou menos 16 anos, o escritor alemão Thomas Mann escreveu 4 romances baseados na vida de José. No entanto, Gênesis 37 ao 50 é muito mais do que um texto de literatura dramática, porque ao investigarmos e observarmos esse conteúdo de forma mais minuciosa, mais detalhada, vamos descobrir uma história repleta de profundas implicações teológicas. A mão de Deus fica evidente em cada uma das cenas, controlando e prevalecendo sobre as decisões das pessoas, e no final, Deus constrói um herói, salva uma família e cria uma nação que será bênção para o mundo todo. Incrível, né? E por trás dessa história
está o cerne do Deus da aliança, que sempre cumpre suas promessas. Deus sempre cumpre suas promessas. Não se esqueçam disso. Para o cristão, existe ainda uma terceira forma de ler essa história, porque José é uma das ilustrações mais ricas de Jesus no Antigo Testamento. Como assim, pastor Léo? A gente vai ver isso, calma. José é semelhante a Jesus por ser amado do seu pai e obediente à sua vontade. Esqueçam tudo aquilo que vocês viram, talvez lá na Record, porque aqui você vai ver aquilo que a Record não mostrou, tá? Aqui você vê o que a Record não mostrou. Ele era obediente à sua vontade. Ele era rejeitado por seus próprios irmãos e foi vendido como um escravo, acusado falsamente e castigado injustamente. E por fim, ele foi levado a um lugar de sofrimento para um trono de poder, salvando desse modo seu povo da morte. É quase um enredo de uma novela mexicana. Tanto sofrimento para chegar no final e triunfar. Sabe? É quase um enredo de que Marimar perde aqui. Mas a maior diferença, porém, irmãos, é que o relato diz apenas que José morreu, enquanto Cristo, de fato, deu sua vida na cruz. Porém, foi ressurreto da morte, a fim de nos salvar. Gênesis 37 mostra em detalhes a dinâmica de uma família cujos membros conheciam o verdadeiro Deus e ainda assim pecaram contra Ele e uns contra os outros, por meio de palavras e ações. A presença de José naquela casa não criou os problemas, mas sim os tornou aparentes, visíveis. Considere as forças destrutivas operando nessa família, forças sobre as quais Deus, em sua graça, prevaleceu para o próprio bem daquelas pessoas. Romanos 5,20 nos lembra algo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O salmista, no Salmo 133, diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Porém, contudo, a família de Jacó não desfrutava dessa bênção da união, porque desde seu início era um lar dividido. As primeiras esposas de Jacó eram rivais, e o acréscimo de 2 concubinas não diminuiu essa tensão. Um lar com um pai, 4 mães diferentes e 12 filhos tem todos os elementos para uma série de problemas. O conselho tutelar nessa época irava com essa família, mas infelizmente Jacó veio de um lar dividido e trouxe consigo esse mal. Precisamos tomar muito cuidado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Não adianta, nós não podemos trazer coisas do nosso passado, porque isso vai interferir na nossa história. Deus fez coisas novas nas nossas vidas, mas infelizmente Jacó trouxe consigo isso. Mas por que os irmãos de José o odiavam tanto? José ele possuía integridade, era um homem, era um jovem íntegro. Os filhos de Bila eram Dan e Naftali, e os filhos de Zilpa, Gade e Aser. José cuidava de ovelhas junto com eles e era seu assistente ou talvez aprendiz. E ninguém imaginaria que José estava destinado a coisas maiores que aquelas. E, no entanto, ele começou como servo. Não era fácil para José trabalhar com seus meio-irmãos, pois o modo de vida deles era diferente do seu. Será que os rapazes estavam roubando o pai? Estariam envolvidos demais com o estilo de vida do povo daquela terra? Não sabemos quais eram as coisas perversas que faziam, mas quaisquer que fossem seus pecados, José achou que era preciso que Jacó ficasse sabendo de tudo.
José também seria e sabia o que os outros irmãos faziam e relatava tudo a Jacó. José tinha o direito de denunciar os irmãos? Sempre o consideramos em autoestima por seu caráter. Mas será que na sua juventude não passava de um dedo duro 7-1? Sem dúvida, ele não tinha autoridade alguma sobre os irmãos e não precisava prestar contas do comportamento deles. Ia para o campo com eles para trabalhar e não para dedurá-los. Os acontecimentos subsequentes provaram que, por mais jovem que fosse, José tinha bom senso e discernimento. Assim, aquilo que seus irmãos estavam fazendo devia ser terrivelmente perverso. Do contrário, José não teria relatado ao pai. Talvez Jacó já suspeitasse dos seus filhos, da maldade deles, e tivesse pedido a José que contasse o que sabia. E com certeza, José não iria mentir para o seu pai. E quando Jacó foi conversar com os filhos sobre seu comportamento, souberam na hora que havia um informante. José era o filho predileto, era o favorito, era o coisinha para Jacó. Jacó já havia sentido as tristes consequências do favoritismo no lar que ele havia crescido. E no tempo de Labão, ele deveria ter demonstrado discernimento e não ter mimado José como ele fez. Porém,